para dentro das oportunidades de emprego que eram geradas. Então a ideia era que a gente conseguisse ser indutor e puxar essa parcela da população que não conseguia acessar esses cursos, e para isso a gente fez uma série de mudanças, não só de mudanças de nível de escolaridade exigido, mas de quem fazia a matrícula, de como os ofertantes recebem essas pessoas, porque as pessoas já foram extremamente maltratadas pelo serviço público de forma geral. Então, assim, ela basicamente passa na porta do Senai e ela não acha que ela pode entrar, tá? Então não é uma coisa, não adianta botar uma plaquinha na frente dizendo vagas abertas, a pessoa não vai entrar dentro do Senai, que é lindo de morrer, todo cheio de vida, não sei o que, para fazer o curso. Então a gente está falando de um pobre que é um pouco mais estruturado, o cara dessa empresa não vai entrar. Então como é que a gente traz esse cara para dentro da rede de oportunidades que a gente queria? Então essa foi uma grande preocupação do Pronatec. A gente mudou um pedaço do desenho do Pronatec para atender ao Brasil Sem Miséria. Uma outra questão é, a gente tinha um mundo de gente já vivendo no trabalho da economia solidária. Então, que trabalhava em cooperativas e associações, e que tinha uma série de coisas que a gente tinha que destinar um recurso para as pessoas que tinham, que já estavam envolvidas do ponto de vista de ocupação em alguma questão relacionada à economia popular e solidária. E do outro lado, a gente tinha o pipoqueiro, que tem o carrinho de pipoca dele, que ele comprou aos trancos e barrancos, e que a gente precisava também de uma política, e aí a gente se valeu da política de formalização do microempreendedor individual, e a gente tenta redirecionar a política do MEI para o nosso público em extrema pobreza também, tá? Então, na verdade, são essas três grandes estratégias que são bastante diversificadas quando a gente vai para o território. Aliado a tudo isso, desculpa, só voltando ali, a gente tem uma política de microcrédito, que é o Crescer, e a gente hoje, só para vocês terem uma ideia na verdade, foram resultados bastante surpreendentes para a gente, praticamente 30% de quem acessa o Crescer hoje é do Cadastro Único e 20% é do Bolsa Família, tá? Então a gente, na verdade, só de abrir a política, e tem umas mudanças que foram colocadas também, mas não só para ser pobreza, mas no geral, você já puxa essas pessoas. E no MEI, 20% Cadastro Único, 10% de Bolsa Família. Então a gente está conseguindo, obviamente a gente quer expandir, mas de qualquer forma o resultado já foi surpreendente para a gente, principalmente do ponto de vista do microcrédito, tá? Bom, na inclusão produtiva rural, a gente tinha uma avaliação aí um pouco, estava um pouco contaminada no bom sentido, pelo que a gente tinha tido em território de cidadania, inclusive, em relação ao que precisaria ser feito para a inclusão produtiva rural. Primeiro que a gente está falando de uma parcela muito específica do rural, nós estamos falando de políticas que têm que beber das políticas existentes de fortalecimento da agricultura familiar, que estavam bastante, estavam já dadas em alguns casos, e tinha que mudar algumas coisas. Então, a gente definiu o quê? Qual era o nosso perfil geral da população no campo em extrema pobreza? Tá? Era um perfil de gente com pequena produção, ou porque tinha um terreno insuficiente, ou porque faltava infraestrutura, não tinha água, não tinha luz, não tinha assistência técnica, não tinha insumo, não tinha uma semente de qualidade, não tinha insumos mínimos mesmo, tá, gente? Não tem matriz, não tem uma série de outras questões que a gente pode colocar. Então, essas famílias, elas viviam num contexto de pouca produção e o que, consequentemente, elas levavam também para uma questão de insegurança alimentar. Então, basicamente, eram as duas questões que a gente queria resolver. Não só melhorar a produção das pessoas para elas venderem no mercado, mas também para elas melhorarem o próprio autoconsumo, que era uma questão para a gente significativa. Bom, então o que a gente fez? Em relação à estrutura, o Água para Todos e o Luz para Todos tenta resolver a questão dessas famílias, obviamente com uma série de problemas. O Luz para Todos é um programa já mais antigo, vamos colocar assim, que tem agora está chegando no seu núcleo duro mais difícil de todos. Então a ideia era que a gente não só... A gente inverteu a lógica do Luz para Todos dentro do Brasil Sem Miséria. A gente não disse, olha, façam concessionárias, façam a ligação dessas famílias e aí depois a gente contabiliza. A gente fez isso no começo para saber quantos já tinham sido ligados da extrema pobreza, só que a gente disse, olha, agora eu sei onde estão os extremamente pobres sem luz, com base no Cadastro Único. Então a gente direcionou os contratos novos do Luz para Todos com base nisso. E a gente definiu uma meta do Luz para Todos para a extrema pobreza, que é divulgada dentro do balanço do PAC. Então, essa coisa que eu estava dizendo, como é que a gente pega políticas que existem e tenta jogar ali o que vai ser Brasil Sem Miséria dentro dela. Então, e o Água para Todos, na verdade a gente fez um arranjo diferente, que eu vou falar um pouco mais para frente, que conversa muito com a questão estruturante de recursos hídricos e da Estratégia Geral de Saneamento e Acesso ao Esgoto, que está prevista no PAC, por exemplo, mas que ao mesmo tempo tem soluções muito específicas vinculadas ali ao semiárido para soluções de armazenamento de água. Ela sozinha não é suficiente para definir, para garantir que essa pessoa tenha segurança hídrica, mas a gente minimamente dá uma condição para ela de ter acesso à primeira água, que é água para consumo, e a segunda água, que é água para produção. Então, são políticas bastante localizadas, a gente ampliou bastante o orçamento desses programas para que a gente conseguisse chegar.
Em segundo lugar, a gente teve uma estratégia de apoio à produção baseada num tipo diferente, vamos colocar assim, de assistência técnica para essas famílias. A Polícia Assistência Técnica é um negócio muito mais geral no Brasil, então não era uma coisa só do Brasil Sem Miséria, só que a gente mudou o modelo do que seria a terra dentro do Brasil Sem Miséria. Então, tinha um acompanhamento individualizado de cada uma dessas famílias, tá? Então, as famílias eram visitadas várias vezes ao longo de 2 anos, são ainda, né? Visitadas ao longo de 2 anos, e a gente definiu que elas iam receber uma parcela de fomento, que era um recurso que ela não precisava pagar de volta, tá? Isso gerou uma série de polêmicas, como vocês podem imaginar. Mas a ideia é que a gente não achava que essas pessoas estavam numa situação produtiva que as permitisse acessar crédito sem que elas ficassem endividadas. Então, tem toda uma avaliação em relação a como é que as políticas de crédito no Brasil acontecem, que a gente, se você gerar crédito para esse cara sem ele ter um mínimo de condição de estruturação produtiva, como a gente não quer só que ele melhore a produção, mas sim que ele melhore o autoconsumo, ele não necessariamente vai gerar lucro, mas se a família dele comer melhor, para a gente já é um resultado significativo. Então a ideia foi que a gente colocasse para ele um fomento, um fundo perdido, então para que ele conseguisse estruturar a produção para isso. Cada família tem um plano de estruturação produtiva, e é verdade, a gente definindo assim, seu Zé tinha 5 vacas, ou tinha 5 galinhas, que vaca é coisa de gente não extremamente pobre, tá? Tinham 5 galinhas, só que as galinhas do seu Zé fugiam para a casa da Dona Maria. E, então a gente precisava fazer uma cerca, não sei o que, a cerca custa R$200, o seu Zé vai melhorar a produção de ovos, porque a galinha dele vai parar de fugir. É nesse nível de coisa, tem coisas muito simples que são necessárias, que fazem uma diferença muito significativa na vida dessas pessoas, tá? Então a ideia é que a gente tivesse um acompanhamento individualizado de cada uma das famílias, um plano para cada uma delas, e que o cumprimento de uma série de etapas é que permite que eu lance uma nova parcela de pagamento para essas famílias, tá? E isso, inclusive, esse desenho, que foi um programa novo, que não existia antes, esse desenho fez com que gera uma série de questões de atraso, inclusive pra gente, tá? Porque depois na vida da burocracia, é sistema, não sei do que, então você tem uma série de questões aí, a gestor de contrato tem que liberar parcela, então tem um mundo de coisas acontecendo, mas o desenho pra gente, pra garantir que eu não preciso, isso assim, é direto do governo federal para a conta do doutor familiar pelo cartão do Bolsa Família. Tá, então isso é uma coisa também pra gente bastante significativa. Então assim, não passa por mais ninguém, porque aí sim que a gente ia piorar. Quanto? Sacanagem, hein? Vamos lá. Bom, gente, então é isso, do rural. Serviços, tá? A ideia a gente tinha 2 problemas gerais no acesso a serviços. Um deles é que ou a gente não tinha oferta de questões de saúde, educação e assistência em alguns territórios, ou a gente tinha um serviço que não era bom. Então, você tem essas 2 avaliações. Ou eu tenho, por exemplo, eu podia ter um CRAS em determinado lugar, só que esse CRAS era um município tão grande que o CRAS não chegava na área rural desse município. Então, Altamira, no Pará, é o 3º município do mundo, tá? Obviamente, a sede do CRAS fica em Altamira, você tem alguma coisa ali, mas em Castelo dos Sonhos, que é no sul de Altamira, não tem ninguém do CRAS que vai lá, e nem ninguém de lá vai no CRAS, tá? Porque são 3 dias de viagem de carro quando dá para ir de carro. Então, tem algumas questões assim, a gente tinha que começar a pensar em mudar uma série de regras dentro da assistência para conseguir definir para onde os serviços seriam direcionados. Então, a gente trabalhou ou na expansão mesmo, ou no redirecionamento do serviço via mudança de critério, tá? Ou a gente então trabalhou na qualificação dessa oferta, com um grande problema, por exemplo, do Capacita SUS, que é de qualificação dos servidores na ponta, o que pra gente é um grande desafio. Tá? Então, se é uma questão que a gente tem que avançar muito ainda, é isso, que é um pouco o que a Tia tinha colocado aqui. A gente tem CRAS completamente diferentes na ponta, com formações completamente diferenciadas também. A gente tem um ethos muito tradicional ainda ligado à assistência social, e que às vezes tem uma coisa mais de tutela, às vezes tem uma coisa mais de mas é isso, que a coisa do pobre é ser pobre porque ele não se esforça para não ser, inclusive, e tem outros CRAS que são super alinhados com uma política de empoderamento dessas famílias, de como é que a gente entende, como é que você vê o mapa das vulnerabilidades inteiras, como é que a gente atua, tá? Então, isso é uma questão pra gente bastante significativa. Bom, para isso a gente fez então a buscativa, que eu não vou falar aqui, eu vou pular para aproveitar que só tenho 5 minutos, mas só para vocês terem uma ideia, o cadastro único vem sendo usado, na falta de um diagnóstico mais geral, a gente começou a usar o cadastro único como grande referência para a gente ver o que estava acontecendo com essas famílias. O cadastro ele tem 25 milhões de famílias, gente, é muita gente, tá? Assim, então é praticamente 1/3 da população do Brasil está dedicada ao cadastro único com informações muito detalhadas. Algumas delas são, tem mais validade estatística, vamos colocar assim, para a gente usar em análise, outras tem menos, mas a gente vem aprimorando o uso do cadastro, inclusive em parceria, porque isso aqui é a grande função dos municípios dentro do Brasil Sem Miséria. Acho que a gente tem questões aí, viu, Tina, em relação ao papel dos CRAS, que a gente pode discutir depois, mas a grande questão que os municípios assumem aqui pra gente é essa questão do cadastro.
Aqui era só uma gracinha, que eu vou passar bem rápido, que é porque a gente realmente tem, isso aqui é uma família real, tá? A gente consegue ter esse tipo de informação, embora a gente tenha muitas outras. Então, quantas pessoas tem na família, qual a idade de cada uma delas, quem está na escola, se alguém acessa a creche, se alguém tem algum tipo de benefício como aposentadoria, BPC, uma série de outras coisas. Bom, em relação à coordenação, tá? Como a gente já disse aqui também, é uma questão intersetorial importante, tinha um desafio muito grande no MDS por ser um ministério tanto setorial quanto o Ministério de Coordenação. No fim das contas, a nossa avaliação é de que a gente tinha muito temor de como isso ia acontecer. No fim das contas, isso funcionou muito bem em função da prioridade dada pelo governo e em função da gente ter dentro de todos os ministérios uma estrutura muito empoderada. Então, os nossos representantes, no geral, são secretários, no mínimo diretores. Então, assim, a gente tem um pessoal bastante envolvido no Brasil Sem Miséria que é muito empoderado dentro de cada um dos ministérios, que eu não preciso ficar passando por 30 instâncias até alguém decidir alguma coisa, tá? Então, assim, as pessoas que decidem normalmente estão com a gente, pelo menos os que decidem inicialmente. Depois a gente passa para os ministros e aí, obviamente, em alguns casos, para a presidenta, para definição de algumas coisas. E essa questão entre discutir como é que eu chego para a saúde e digo, saúde, você é um ministério que tem uma série de ações universais, mas deixa eu te falar uma coisa, eu preciso que você mude essa ação universal para atender 250 mil pessoas que estão não sei onde, ou famílias que estão não sei onde, para a gente conseguir fazer com que todas elas recebam todas as coisas do Brasil Sem Miséria. Então, essa discussão entre o que é universal e o que é focalizado, e como é que a gente lida com isso, e esses grandes ministérios que são grandes, né, são gigantes da administração e que têm políticas super tradicionais e um pessoal super, que aí é um pessoal super profissionalizado, como é que você chega para eles, então, é legal, mas não está funcionando, como é que nós vamos fazer de outro jeito? E até que ponto eles compram essa coisa de mudar, porque mudar uma coisa na saúde é fazer quase dar um cavalo de pau em instante. Então é um negócio assim, de louco, e pode atrapalhar um monte de outras coisas. Então tudo isso é muito complicado na vida real, tá, gente, do dia a dia. Mas a gente conseguiu fazer uma série de mudanças, inclusive às vezes agora a saúde vem com coisa, olha, eu pensei numa coisa, vamos mudar tal coisa? Mas vamos, né? Você está dizendo para mudar, a gente aceita. Então a gente conseguiu ter uma adesão clara dos ministérios em relação a algumas coisas que a gente tem, outras menos, tá? Não vou falar isso porque a Tina já falou. Tem uma sala de situação. Bom, as inovações que a gente precisou. Considerando isso tudo que eu falei em relação a... Quanto tempo eu tenho? Nada. Vou concluir. Ô, droga. Então tá, gente. Vou falar mais. Peraí, deixa eu pensar o que eu vou falar. Vou passar rapidamente pelas inovações, tá? Vou demorar mais uns 3 minutos, tá? Tá, Alexandre, desculpa. Então, o que a gente fez? A gente pegou programas que já existiam e a gente fez algumas inovações. Então, Bolsa Família, a gente ampliou, como eu já disse, orçamento e focando nas famílias mais pobres. A gente modificou o Bolsa para conseguir definir, focalizar mais as famílias com criança e aquelas famílias que tinham jovens também. Então, para isso a gente criou o Brasil Carinhoso. No final, a gente teve uma atuação e a criação do benefício chamado Benefício de Superação da Pobreza para todas aquelas famílias que estavam abaixo de R$70, independentemente da composição familiar, para que a gente partisse. Hoje, no Bolsa Família não tem mais ninguém que ganhe R$70 só, a gente conseguiu superar o NISO, que é o número de 22 milhões de pessoas que saíram. O benefício médio entre os mais pobres é maior, que é uma questão para a gente bastante significativa. A gente atuou muito no programa Mais Educação, que é um programa de educação integral, que para a gente era uma questão estratégica, não só para atender as crianças, mas também para atender, considerando que a gente tem um déficit de creches absurdo no Brasil, que a gente não ia cumprir, e a gente está só começando o esforço de conseguir fechar isso. O programa de educação integral é uma porta importante para que as mães tenham. A gente ainda vive um mundo bastante, né, de divisão sexual das tarefas bastante forte, então é óbvio que a gente está onerando muito mais as mulheres que não conseguem fazer um curso de inclusão produtiva, por exemplo, porque elas não têm o que deixar os filhos. Então a gente tinha que, inclusive, fomentar isso. Para isso, Mais Educação vem aumentando proporcionalmente a sua taxa de escolas com percentual, com maioria de crianças que são do Bolsa Família. Tá? Então a gente passa aí, em 2010, de mais ou menos uns 10% para... Não, desculpa, para mais ou menos 48%, tá? Então a ideia também é continuar ampliando isso. A gente criou novos programas, então, que conseguiam dar conta. O Bolsa Verde é um programa que tenta dar conta da dimensão de renda com a dimensão ambiental, que era uma questão que não tinha no Brasil Sem Miséria. Tá? Então a gente tentou colocar um programa ainda de pequena escala, super inovador, chama uma atenção absurda dos mecanismos internacionais, inclusive, que eu não vou falar aqui mais só porque a gente não tem tempo. A outra coisa foi essa questão da articulação de algumas políticas, que isso ainda para a gente é o maior problema e é o maior desafio. A gente não tem solução com uma série de coisas. Então, essa coisa do papel dos CRAS, o CRAS não necessariamente encaminha. Chega uma família para ele, a gente partiu do pressuposto, vamos fazer o seguinte: o CRAS chegou lá, o cara que não tem dente, o filho não está na creche, a mulher dele quer fazer um curso de inclusão produtiva e o pai dele que mora com ele não tem aposentadoria. O CRAS vai encaminhar
essa criatura para cada um dos serviços. Isso não acontece na vida real, tá, gente? Então, o que a gente teve que fazer? Em alguns casos, a gente faz articulação de políticas meio específicas, tá? Isso é uma fragilidade que eu estou aqui falando bastante franca para vocês. Então, a gente, por exemplo, no rural, tem que pegar a mesma lista de pessoas, porque isso aqui a gente trabalha com lista, tá, gente? É real. Isso. Eu tenho uma lista de pessoas que vai receber assistência técnica. Se eles acham mais alguém, eles mandam pra gente. Eu achei o seu Zé. E a gente manda o prazo lá pra ver se o seu Zé tá lá mesmo. Tá? Então isso é de verdade. A gente vai a campo com tablet, com o nome do seu Zé, os caras batem palma e dizem, seu Zé, aqui mora o seu Zé fala, moro eu aqui. E a gente tem uma série de coisas. Então isso funciona na ponta. Só que a gente precisa garantir que essas mesmas pessoas recebam uma série de políticas que elas precisam receber. Tá? Então esse é o grande desafio, e aí a nossa unidade de monitoramento, a nossa unidade de implementação não é o território, por mais que a gente tenha uma dimensão territorial, mas essa é uma das grandes diferenças também em relação ao território da cidadania. A gente está trabalhando com o indivíduo e com a família. Tá? A gente trabalha com a família por causa da nossa família, mas a questão é que o indivíduo receba aquelas políticas que a gente acha que eles têm que, em função das vulnerabilidades existentes. Então no rural a ideia é que todo mundo receba o pacote completo de ações do rural, as mesmas famílias. Em relação à Água para Todos, a gente aumentou o ritmo de execução de alguns programas que já existiam de forma gritante, então a gente tinha uma média de entrega de cisternas anual de 47 mil cisternas no semiárido. Hoje, a gente já entregou esse ano, até agora, novembro, fechamos dia 10 agora, 457 mil. Então a nossa média subiu muito em relação ao que a gente tinha. Por quê? Porque a gente colocou mais dinheiro, porque a gente colocou equipes voltadas, porque a gente colocou outros ministérios para trabalhar, porque antes era uma política só do MDS, outros ministérios entraram nessa discussão. A gente tem um monitoramento. Isso aqui não resolve o problema da seca, não resolve o problema da estiagem, mas ele pelo menos dá uma garantia de que aquela criatura vai ter condições de armazenar água quando chover ou quando vier o carro-pipa. Então é uma política pontual, emergencial e mínima para que essa família, a pauta século XIX, isso aqui é o 18, tá, gente? Então assim, mas é isso, então a gente tinha que entrar nisso aqui, porque senão ia ter um monte de gente que não tinha onde colocar e ia continuar colocando água em cacimba, em balde ou buscando na fonte hídrica mais próxima, no geral crianças e mulheres inclusive. E a outra coisa foi a criação de alguns instrumentos burocratizados de estrutura de incentivos, por exemplo, o IGD, que eu não vou falar aqui, que a gente já falou bastante. Articulação, tá? A gente tem, com os estados, que eu falei, a gente teve a criação, a gente teve a adesão de a adesão mais simbólica, vamos colocar assim, de todos os estados em 2011. Então, ninguém vai ser contra uma estratégia nacional de superação da pobreza. Então, todos os estados aderiram ao Brasil Sem Miséria formalmente. Alguns deles fizeram planos estaduais de superação da pobreza. Outros copiaram exatamente o que era o plano nacional e falaram, isso é o meu plano estadual com os recursos todos do governo federal, por exemplo. Então, na verdade, era como se fosse uma matriz estadualizada do que a gente tinha no governo federal, e aí eles chamavam aquilo de plano estadual. Dizem, não, então, olha só, não é isso, é mais coisa. Ou eles vinham dizer assim, eu preciso fazer tal coisa, custa tanto. Vocês vão colocar quanto? Então, tinha uma questão aí de como é que a gente ia equilibrar expectativas de que a gente tinha como fazer. Outros casos são políticas super bem sucedidas de políticas estaduais, que o governo do estado às vezes consegue colocar recursos, ele coloca, ou ele coloca as equipes para nos ajudar, ou ele faz a coordenação dos municípios quando a gente precisa. Em relação aos municípios, isso também aconteceu, então tem município que tem plano municipal de superação da pobreza, mas para a gente a grande força-tarefa e a grande missão dos municípios é que a gente consiga organizar tanto o Bolsa Família quanto o Cadastro Único. Então tem uma série de outras políticas de assistência, da educação e da saúde que passam pelos municípios, tem outras que não passam nem pelos estados nem pelos municípios. Isso é uma questão, o Brasil Sem Miséria tem um perfil centralismo mesmo, tá? Então tem mesmo, não vou dizer aqui que não tem. Tem uma série de políticas que saem de uma lista do governo federal e baixam dentro do município com uma série de famílias. Tá? Por quê? Porque a gente tinha a ditadura do prazo. Então tinha uma coisa até 2014, como é que nós vamos chegar nessas famílias? Eu não tenho como negociar com uma série de... O prefeito vai dizer, eu não quero que seja nesse bairro, eu quero que seja no outro, mas prefeito, esse bairro que é o pobre, assim, que... Então tinha coisa que a gente foi direto com base no que a gente sabia de onde os pobres estavam. Isso gera uma série de questões, mas no geral a gente tem uma relação muito boa com os prefeitos também, tá, gente? Então assim, nenhum prefeito é contra quando a gente vai fazer uma ação de mutirão, vai fazer uma ação de reordenamento do serviço, fazer qualquer tipo de coisa, nenhum prefeito diz, eu sou contra e eu não quero que você faça isso, tá? Em relação à sociedade civil, e aí eu acabo, a gente tem uma série, a gente definiu, o Brasil Sem Miséria também, assim como o PAC, ele não tem instâncias formais de participação do ponto de vista, como tinha territórios, por mais que os colegiados tivessem uma deficiência e uma coisa, você tinha alguém ligando para você e te enchendo o saco minimamente. Aqui no Brasil Sem Miséria a gente tem reuniões, é diferente, tá? A gente não tem uma instância municipal, territorial e local com quem a gente valide como é que nós vamos implementar recursos. Isso acontece quando as políticas já têm, então a gente tem tripartite na assistência, na educação, na saúde, então a gente bebe, obviamente, das instâncias de participação que já existem, tem o CONDRAF, tem uma série de questões que já acontecem, e a gente
sempre está nesses fóruns. Então, o fórum da população em situação de rua, os fóruns todos de discussão em relação aos catadores, a gente está em todos esses fóruns, a gente discute e valida com eles, mas isso é uma questão que não é formal. Tá? Então, o que a gente tem de formal são os diálogos do Brasil Sem Miséria com a sociedade civil, em que a gente chama todo mundo, de igreja a ONG ambientalista, para conversar e para apresentar o plano, e eles fazem uma série de questões, uma série de críticas, a gente incorpora algumas delas, tem uma devolutiva, modelo geral, coisa, mas a gente não tem uma instância de implementação ou de formulação de coisa que incorpore, a gente é sempre no depois, entendeu? A gente pega, né, você faz, e aí esse crítico a gente muda, então, fazendo bem honesto, isso é uma coisa que a gente tem que melhorar. Tá? Do ponto de vista de institucionalidade, de gestão, a gente tem que melhorar os nossos mecanismos de participação e de incorporação dessas demandas. E é isso. Obrigada, desculpa, gente, que eu passei. Bom, então vamos passar imediatamente para as perguntas e para a parte do debate, né, propriamente dito. Então está aberta a palavra para vocês. Roberto, Gabriela, Ana. Então vamos começar com os três. Oi. Então, as apresentações foram muito interessantes. Aí eu queria, né, atendendo o convite da Janine para o debate instigante, né, eu queria só colocar algumas perguntas e contrastes com o que a gente viu na sessão da manhã. E por mais que possa ser colocado de uma forma mais ou menos intensa, não tomem isso como, né, como nada, só como uma discussão aqui entre nós, tá? Mas assim, só para ampliar a nossa compreensão, né? Hoje de manhã a gente discutiu duas políticas onde sobressaíam essas questões ligadas à capacidade dos arranjos de incluírem atores, né, relevantes, atores políticos, os governadores, né, a sociedade civil, lá no caso da transposição, ou a ausência de um processamento explícito disso no caso de Belmonte. Aí, já agora na sessão da tarde, a gente, essas questões parecem ter ficado omitidas ou pouco trabalhadas, e o que sobressai na fala de vocês são questões de coordenação horizontal, intersetorial, e também, não vou dizer federativo, mas vou dizer entre o governo federal e o município, e de monitoramento. Eu acho que de manhã para de tarde a gente fez essa inflexão. Aí a minha pergunta assim, partindo do fato de que o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria são programas fenomenais, bem-sucedidos, eu já estou partindo desse, não estou questionando isso, tá? Mas assim, por outro lado, eles são os maiores exemplos atuais, de políticas insuladas e tecnocráticas que o governo brasileiro vem desenvolvendo na última década. Isso transparece nos estudos, na fala de vocês. Então são programas blindados, a influência política dos partidos, do Congresso. Eu acho que foi a Cristina que falou, o Ministério está sempre na cota do PT, com pessoas ligadas a presidente, nem se cogita a possibilidade de uma infiltração por parte de algum outro partido ou de uma coalizão
o que a gente ouve falar é que, inclusive, os debates parlamentares são altamente acompanhados ou evitados, né? Vamos dizer assim, com articulações legítimas anteriores, né? E do ponto de vista da participação social também, né, se a gente compara o Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família com as outras políticas sociais, né, saúde, educação, assistência, né, segurança alimentar e nutricional, e aí vai, esses dois casos eles se destoam completamente, né, pela fragilidade, pela ausência e fragilidade de mecanismos de interação com a sociedade. Tá vendo que eu pedi desculpa pela intensidade, mas é só para, né, dar um contraste. Assim. Então, daí que a gente... a pergunta que fica é o seguinte, né, os ganhos de coordenação e monitoramento são enormes, né? Dá para a gente ver, vocês mostram os resultados disso, a importância que isso tem, né? E nos dão a percepção de que eles são cruciais para gerar esses resultados que esses programas são capazes de produzir, né? O que a gente não tem como dizer, né, pela ausência do contrafactual, mas a gente pode pressentir, é que provavelmente a ausência de participação de atores políticos e da sociedade civil parece também ter a ver com isso. E aí a pergunta é, né, para os vários, primeiro para a Renata, que assim, está olhando outros países, né, assim, você ainda não levantou essa informação, ou não se interessou, ou não existe também uma questão relativa à interação com a sociedade civil nos programas de transferência de renda nos outros países. Você que conversou com os gestores e acadêmicos, isso nem aparece assim, nas discussões, né? Para a Janine e para o Bruno, que conhecem esses e outros programas desde o seu início, né? Essa decisão em relação a uma, vamos dizer assim, gestão mais técnica versus compartilhada com a sociedade civil, isso é uma decisão estratégica, né, com esse propósito, né, e vem se mantendo assim, porque o que a gente ouve, né, nos relatos é que isso era necessário no início, porque era necessário romper com o padrão, né, aí normalmente se compõe um quadro estereotipado da assistência social, para dizer que ela era clientelista, não sei o quê, e que as primeiras damas e os partidos, aí tinha que se diferenciar no início. Mas esse início já tem mais de 10 anos, né? E aí, né? Continua sendo uma decisão consciente essa de apenas, vamos dizer assim, se aproximar com muito distanciamento em relação à participação indiretamente, né? E se sim, porque, assim, eu vi um pouco a perspectiva, né, de quem tem que lidar com isso, né, do ponto de vista governamental, que deve ser uma dificuldade, né? Quem tem que implementar programas que são submetidos à discussão em conferências e tem que negociar coisa em conselho e, assim, eu ouvi um pouco também esse lado aí da história. Bom, achei excelente a mesa, acho que traz reflexões muito boas para a discussão dos arranjos. E eu, na verdade, anotei aqui 4 pontos de discussão, não são necessariamente perguntas, e também não acho que a gente vai esgotar na discussão aqui, mas que acho que ajuda a gente a refletir sobre a questão dos arranjos institucionais. Uma primeira, isso não tinha aparecido na mesa da manhã, talvez um pouco com o Território da Cidadania, mas pouco, é a questão de como é que a gente pensa a questão da capilaridade nesses arranjos novos